A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com vocês? Vamos para mais um devocional, aquele que amamos, amém? Nós vamos falar hoje sobre Ezequias, glória a Deus, aleluia. Nossa palavra hoje se encontra no livro do profeta messiânico, que é o profeta Isaías, capítulo 38. Que vai falar sobre a doença e a cura maravilhosa que o rei Ezequias ele recebeu da parte do Senhor. Rei Ezequias, ele era filho de Acaz, ele reinou num período onde o declínio espiritual estava muito grande. Muito grande. No livro das Crônicas dos Reis, vai dizer que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todos os caminhos de Davi, o seu pai. Mas ele não andou segundo os preceitos dos caminhos que Acaz, seu pai sanguíneo, andou. Porque Acaz, ele fez o que era muito mal aos olhos do Senhor. Mas Ezequias, ele decidiu ser alguém diferente. Ele decidiu fazer a diferença. Como eu e você decidimos a servir a Cristo e decidimos andar em caminhos, que muitas das vezes o caminho que nos leva à salvação não é um caminho fácil, porque a palavra do Senhor fala que entrai pela porta e a porta ela é estreita. Na porta não se entra bagagem, pela porta não se passa o que eu quero, mas ainda assim o caminho é Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que Ezequias ele vivenciou grandes milagres da parte do Senhor, vitórias assim memoráveis, porque não lembrar da vitória em que ele recebeu da destruição dos assírios, a palavra do Senhor vai dizer que Senaqueribe, ele afrontava o exército de Judá, ele afrontava o povo de Deus e ele se esqueceu que ele não estava afrontando Judá. Ele se esqueceu que ele não estava afrontando apenas o rei Ezequias. Ele achou que ele iria ilhar, que ele iria fazer e acontecer e que não iria ter resposta. Mas a palavra do Senhor vai dizer que por meio, de Ezequias, Deus bradou e deu uma grande vitória sobre o povo, da cidade de Judá. A palavra do Senhor vai dizer que não houve rei após a morte de Ezequias, não houve rei em Israel que governasse como Ezequias governou. A palavra do Senhor vai dizer então que aqui no capítulo 38, Ezequias foi acometido por uma enfermidade mortal. E ele recebe a presença do profeta. Quando nós mencionamos a presença de um profeta, de um homem de Deus na casa de alguém, nós vemos como uma providência da parte do Senhor sobre o lar desta pessoa. E nós lembramos bem, quando o Senhor enviou o profeta Samuel na casa de Jessé, foi para que ungisse a Davi como rei de Israel. Nós sabemos que quando Elias ele chegou à casa daquela mulher que era viúva, a Bíblia vai dizer que a fome se apartou da casa daquela viúva. E aqui a Bíblia vai dizer que a presença de Isaías na casa de Ezequias, a Bíblia vai dizer que eu acredito que aquele homem ele deve ter se alegrado muito, o profeta chegou, então os meus problemas acabaram. E a palavra do Senhor vai dizer que não foi bem assim que aconteceu, porque quando o profeta Isaías ele chegou na casa de Ezequias, a Bíblia vai dizer que o Senhor ele dá uma ordem ao profeta para que dissesse a Ezequias: coloque a tua casa em ordem, porque certamente tu morrerás. E a Bíblia vai dizer que no versículo 2, a gente vai estar lendo agora,
Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E no versículo 3 disse, lembra, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com sinceridade, de inteira sinceridade diante de ti, fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. A palavra do Senhor vai dizer que ele orou ao Senhor. Após a saída do profeta, ele orou ao Senhor. Ele voltou com seu rosto para a parede. Ele começou a dizer para o Senhor, no versículo 3, ele vai dizer, lembra, Senhor, de quando eu cheguei aqui, os altares de Baal estavam instalados, a adoração a ídolos estava assim intensificada, mas em teu nome, Senhor, eu mudei todo o decreto. Senhor, em teu nome, eu levantei levitas, levantei homens que estivessem ao meu lado, batalhando para que nós fizéssemos a diferença e levasse ao povo novamente a adoração ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que ele começou a dizer, lembra, Senhor, que independente do que os outros reis fizeram, eram mal, eu decidi fazer o que era reto, andar em sinceridade, eu temia ao Senhor, eu fiz o que era reto aos teus olhos, eu decidi fazer o que Davi fez, Senhor, e agora eu fui acometida dessa situação, Senhor, eu ainda quero viver. Talvez você está assim como o rei Ezequias. Talvez você está dizendo, Senhor, o decreto do homem sobre a minha vida é esse, Senhor, mas eu não quero aceitar essa sentença. Ezequias, eu quero que você entenda, Ezequias ele não estava murmurando, Ezequias ele não estava reclamando, Ezequias ele não estava questionando a vontade de Deus, Ezequias ele estava apresentando a Deus as suas súplicas, ele foi ao Senhor não em questionamento, mas ele foi ao Senhor em oração. E a palavra do Senhor falou muito ao meu coração nesta manhã a respeito também de Jonas. Jonas, quando ele estava ali no profundo do abismo, o abismo a gente lembra como um inferno. Ele estava ali naquele inferno, no ventre do peixe, ele orou ao Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor ouviu o clamor quando ele gritou do ventre do peixe. Deus, ele é poderoso, não há decreto humano que o Senhor, ele não pode mudar, até mesmo quando o Senhor, ele dá um decreto e ele acha que é necessário revogar a situação, o nosso Deus, ele é poderoso para poder mudar qualquer sentença. Daniel estava diante de uma sentença mortal. A palavra do Senhor vai dizer que aqueles homens, por inveja de Daniel, eles fizeram o rei assinar um decreto que na lei dos medos e persas não poderia ser revogado. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o rei, por amar a Daniel, por gostar, por ser amigo de Daniel, até no meio-dia, até no fim do dia, ele tentou fazer alguma coisa por Daniel. Quando ele não pôde mais, ele teve que dar continuidade àquele decreto. E o decreto era: quem adorasse, quem orasse a outro Deus, ou fizesse petição a qualquer outro Deus que não fosse ao rei, seria lançado dentro da cova dos leões. Daniel, quando soube do edito, ele mudou? Não. Ele foi para o seu quarto, ele foi fazer o que continuamente ele fazia diante de Deus. Então, independente se Judá estava em declínio espiritual, a palavra do Senhor vai dizer que Ezequias, ele não mudou. Ele permaneceu sendo fiel a Deus. E é isso que ele estava dizendo. Lembra, Senhor. Lembra, Senhor. Lembra, Senhor.
O decreto sobre a vida de Daniel era a morte, mas ele não se importou, porque ele sabia quem ele cria. Ele sabia a quem ele pertencia e a qual Deus ele estava buscando. A palavra do Senhor vai dizer que o rei não pode mudar, mas o Deus Todo-Poderoso mudou o decreto. E a palavra do Senhor vai dizer que no versículo 3, que ele diz: lembra, Senhor, peço-te que andei em fidelidade, em sinceridade, fiz o que era reto aos teus olhos, e ele chorou muitíssimo. Ei, o teu choro pode mover a mão de Deus ao teu favor. Lembra lá no deserto, enquanto Agar se afastava para não ver a morte do seu filho, o Senhor enviou o anjo porque ouviu o choro do menino. Aleluia, eu sinto a presença, a graça do Senhor nesta manhã. Ei, o Senhor é poderoso para poder mudar qualquer decreto, seja ele de morte, de prisão, seja ele qual for, Deus, ele é poderoso para poder mudar a tua história na manhã deste dia. A palavra do Senhor vai dizer que então Ezequias, ele pede um sinal para Deus. Sabe quando a gente ora ao Senhor, Senhor, me dê um sinal. Senhor, fala comigo, Senhor, e nós intensificamos a nossa oração. Assim também, nós vamos analisar que Moisés, quando estava em Midian, ele pediu um sinal para Deus. Gideão, na presença do anjo, ele pediu um sinal. Se realmente Deus for comigo, que a lã amanheça seca, mas que o chão esteja coberto, molhado. E no dia seguinte ele ainda intensificou o pedido, que o chão esteja seco, mas que a lã esteja molhada. Ele pediu um sinal e Deus deu. Eliseu, antes da ascensão de Elias, ele pediu. Antes que eu seja tomado de ti, pede qualquer coisa. E ele pediu um sinal. Eu quero porção dobrada. Ei! Você não é diferente, você pede sinal ao Senhor. Ezequias, ele pediu um sinal ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, ele ouviu a oração, ele ouviu o choro de Ezequias. Antes que Isaías chegasse no pátio da guarda, ele fala: volta. O Senhor, quero liberar essa palavra de Deus sobre a sua vida, porque quando o Senhor falou isso para mim, meu coração vibrou e eu chorei de alegria na presença do Senhor, porque o Senhor, ele é poderoso para poder mudar o decreto que foi dado sobre a tua casa. Se disseram, vai ter morte dentro da tua casa, o Senhor está dizendo na manhã deste dia, não vai ter morte. Se decretaram que vai ter choro, vai ter luto, vai ter dor dentro da tua casa, o Senhor está decretando que não vai ter. Porque o Senhor está dando ordem, volta lá, Isaías, e profetiza que ele vai viver. Gloriando, araia, subcanta, araia, súbia. E a palavra do Senhor vai dizer que Isaías, ele volta. Imagina a cara de Ezequias quando o profeta volta. Eu imagino a alegria dele, do coração dele. Minha oração, ela foi ouvida, ela foi atendida. Ei, o Senhor está ouvindo a petição da sua alma. E ele, sabendo que o nosso Deus faz milagres, que o Senhor tinha dado grandes vitórias para o reinado dele, que o Senhor, por intermédio do governo dele, tinha acabado com Senaqueribe, aquele que afrontava, que perseguia o povo de Deus. A palavra do Senhor vai dizer então que ele pede um sinal para Deus. E que sinal que ele pediu para Deus, isso mexeu com as minhas estruturas. O Senhor, por amar alguém, ele faz algo sobrenatural. A palavra do Senhor vai dizer que ele, no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 9, ele vai pedir, porque o pai dele chamava Acaz. Então tinha sido levantado um relógio de Acaz. Então ele vai dizer que este relógio retroceda. O Senhor parou o sol
em favor da vida de Ezequias, para provar para ele que ele era na vida dele. O Senhor, por amor à vida do seu povo, ele abriu o mar ao meio. O Senhor, por amor à vida de um homem, o Senhor, ele fez com que o sol parasse e a lua também parasse, e até que Deus não deu vitória a Israel e a Josué, o dia não prosseguiu. O Senhor, ele é poderoso para poder fazer grandes milagres acontecer na nossa vida. Do que se queixa? Apresentai-vos a Deus as vossas razões, as vossas causas, as vossas necessidades, para que Ele venha de fato te abençoar. A única coisa que o Senhor está te pedindo, apresente a mim. Ezequias, ele apresentou a Deus o que estava doendo. Deus, está doendo aqui, muda isso. E o Senhor mudou. O Senhor acrescentou 15 anos de paz sobre o reinado dele. Deus, ele é poderoso para poder mudar qualquer decreto. Não importa aquilo que o homem já decretou, que o homem já falou. Apenas descansa naquilo que te falou o Senhor. Deus não se esquece de nenhum dos seus. Deus, por amor a ti, ele pode mudar decretos. O poder da oração move a mão de Deus. E eu quero terminar esse devocional dizendo: por amor a ti, por amor à sua oração, Deus, ele pode mudar qualquer decreto. Deus te abençoe na manhã deste dia, amém?